Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o Sport TV News, né? O que eles comentaram aí sobre esse empate, né? Cruzeiro jogou bem, mereceu vencer, mas ficou no 0 a 0 aí com o Flamengo. Vamos acompanhar, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. E isso estava, eu acho que foi o ponto negativo do jogo ontem. O tempo inteiro, os jogadores procurando contato para matar a jogada. Tipo, se eu não ganhar essa bola aqui, também não tem continuidade o jogo, porque já é falta. E isso elevou o número de marcações de falta. E olha que o árbitro ainda fechou os olhos para algumas. Porque deu muito cartão no começo do jogo, você tem que dar uma segurada em Exatamente. Então, senão não termina. Senão não termina 11 de cada lado. E não terminou. Não terminou. E foi bem expulso, o William foi bem expulso. Fazia um jogo muito bom o William também. E aí o Cruzeiro se segurou. O Cruzeiro estava jogando ali de igual para igual com o Flamengo. Eu queria alertar... Até que no primeiro tempo o Cruzeiro teve muitas chances. O Rossi de novo foi o melhor jogador do Flamengo. O Rossi de novo foi o melhor jogador do Flamengo. Eu queria alertar, porque talvez as pessoas não estejam tendo a percepção de que o Flamengo não está fazendo jogos condizentes com o elenco que tem. O Flamengo empatou com o Vasco, que é um time de 10º tanto empatou da com classificação. O Grêmio. Que também é um time de 10º tanto da classificação. No Maracanã. Isso também é importante dizer. O Vasco é clássico, né? Mas o Vasco tem uma diferença técnica em relação ao Flamengo muito grande. O Flamengo ganhou do Corinthians fora de casa daquele jeito. Primeiro tempo tomou um passeio do Corinthians. No segundo tempo o Corinthians não aguentou. O Corinthians ainda perdeu um pênalti do jeito que foi, né? E no segundo tempo o Corinthians não aguentou as substituições do Flamengo e as substituições do Corinthians, elas diferem muito. O Corinthians caiu de produção, o Flamengo ganhou. Mas não foi uma boa atuação do Flamengo. Perdeu para o Estudiantes e agora empatou com o Cruzeiro, jogando de igual para igual. O Cruzeiro é uma boa equipe, mas jogando em casa. O Flamengo... Não pode ser consequência também do momento do campeonato? Não, eu acho que... Um momento de muitos jogos em sequência, um momento em que... Sim, mas esse time do Flamengo, time do Flamengo, ele tem que... Você olha o time do Flamengo, olha a escalação que você pode até contestar uma ou outra peça. Acho que ontem, por exemplo, Pedro ficar no banco não me fazia muito sentido, mas... Entrou aos 35 do segundo tempo. Você pode até contestar, mas de qualquer maneira é sempre uma boa escalação. Escalando errado, o time está bem escalado porque são jogadores bons. Substituindo mal, você está substituindo bem, porque os jogadores são bons. Então, está aquém do potencial. Então, a substituição, falando em substituição, eu sei que o Felipe isso tem sido um ponto frequente de questionamento nas coletivas, um número de substituições que dificilmente o Felipe Luiz faz 5, né? Faz 3. Geralmente ele faz 3 no último jogo ou no penúltimo jogo na rodada do Campeonato Brasileiro. Eu lembro dele falando sobre isso. Falou, olha, antigamente eram só 3. Isso. Então, calma lá, eu não preciso, eu não sou obrigado, e eu concordo com ele. Mas me chamou a atenção porque quando ele põe o Pedro, ele tira o Arrascaeta e o Carrascal ao mesmo tempo, né? Os dois saem ao mesmo tempo. Então, os jogadores que poderiam ali criar mais oportunidades de jogadas para o Pedro, eles saem. Então, quando a gente fala de substituição, é claro que ele tem 2 volantes construtores que participam muito dessa parte ofensiva, mas já que a gente está falando de substituição, esse é o único ponto que me chamou a atenção ontem. Vamos ver então como começaram os times. Olha aí. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Samulino, Carrascal e Plata. A dupla Carrasca ontem não conseguiu apresentar o que apresentou no segundo tempo contra o Corinthians, né? E o Léo Jardim botou o Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno, o Lucas Romero, o Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Matheus Henrique. O Wanderson ontem não foi para o jogo por problemas físicos. E o Caio Jorge no comando de ataque. Caio Jorge também está numa sequinha, hein? Então, vamos lá. E aí, falando em substituição, o Gabigol entrou aos 41 do segundo tempo, tá? 41 do segundo tempo. Correu o risco até de não entrar. Olha aí, as substituições do Cruzeiro, ó. Também foram 4. Eu teria colocado ele antes. Ele é muito protagonista nesse duelo. Tinha que entrar. Claro, esse é um jogador para esse tipo de jogo que ele tinha que participar mais tempo. Ele praticamente não pegou na bola. Ele foi lá
Sofreu uma falta do Bruno Henrique, foi até um lance engraçado, o Bruno Henrique empurrou ele de propósito ali. Os dois eram parceiros de ataque no Flamengo. Não, eles fizeram lá, antes do jogo, ele foi lá fazer a fusão com o Bruno Henrique no banco. Sim, bacana, né? E ele entra para jogar pouco mais de 5 minutos, gente. E tomou amarelo, hein? Tomou amarelo. Mas aí todo mundo tomou, até eu tomei amarelo. Sim, mas ele tomou amarelo de propósito. Ele quis atrasar o jogo, né? Porque ele entrou ali, aí quando ele entrou, inclusive o Willian já tinha sido expulso, foi na hora, ele ia entrar na hora que teve a expulsão, até achei. Talvez ele não vá nem entrar por conta disso. E talvez tenha saído o Caio Jorge por conta disso. Talvez a substituição não fosse o Caio Jorge, mas como teve a expulsão do Willian, teve que fazer Gabigol por Caio Jorge. Mas eu acho muito pouco tempo para um jogador que tem essa estrela. Pô, e ele deu azar, né? Porque ele entrou quando sai o Matheus Pereira, que era, pra mim, é o melhor do jogo. Ainda tem isso. Você é que não é a mesma azar, né? Coisa do treinador. É a mesma coisa. Dele. Não, então é azar dele. É a mesma coisa do Flamengo. Você tá fazendo a substituição, colocando o Pedro e tá tirando os dois jogadores de criação. Exatamente. Aí, tudo bem, ele precisava reposicionar o time por conta da expulsão, né? Então, mas aí as substituições do Flamengo, ó. As 3. São 3. Então, a substituição, agora me ajuda a lembrar, ele coloca antes da expulsão, não foi? Expulsão um pouco depois. Quando ele coloca antes da expulsão. Acho que é 1 minuto antes, mas é antes, 2 antes, 2 minutos. 2 antes, tá. E aí, você tem um time que você fala assim, não, eu olho pro banco, não tem mais ninguém, vou fazer só 3 substituições. Não, você tem um banco recheado de jogadores que podem entrar, mesmo que você não mude muita coisa, para renovar o fôlego do time. Jogadores frescos, como os técnicos gostam de dizer. E depois o técnico também vai dizer que o time está cansado e que precisa cuidar da minutagem. E que precisa cuidar da minutagem. Sendo que ele tem jogadores mais ou menos do mesmo nível para cuidar da minutagem ao final das partidas. Você renovar o fôlego do time e cuidar da minutagem ao final das partidas. Então, se fosse uma coisa pontual, no jogo de ontem o Flamengo só fez desse jeito. É padrão. Você falar, mas é porque é um jogo importante, que valia muito pro Flamengo, podia tirar o Cruzeiro da briga. É que não é o caso, né? É padrão. E assim, às vezes um jogador que está no banco de reservas fala assim, mas ela só tem mais jogador de defesa no banco de reservas, mas às vezes você consegue fazer uma mudança tática, né? Com um jogador de defesa, mexer no seu time e renovar também uma peça dele. Enfim, eu acho, o Felipe Luiz tem o Felipe Luiz é um técnico muito jovem, está começando a carreira dele e parece que vai ser muito bom. E ele tem algumas coisas assim que ele já definiu. Sabe o que a gente fala do Fernando Diniz? O Fernando Diniz tem um método de trabalhar e ele não se adapta ao método de trabalhar. Eu espero que o Felipe Luiz evolua, assim, ele pense sobre algumas coisas que ele está fazendo no início de carreira dele, que talvez não sejam ideais, mas que estão dando certo ainda, porque ele tem na mão só feras. Só fez um ano de jogador na terça-feira, né? Só tem jogador bom. Então é isso que eu falo. Você escalando errado, dá certo. Você substituindo errado, dá certo. Porque é tanta gente boa e é de um nível tão superior ao campeonato, não ao Cruzeiro, mas a média do campeonato é de um nível tão superior que você pode errar e mesmo assim obter o resultado. Só que eu alerto, os últimos 4 jogos do Flamengo foram abaixo do potencial do Flamengo. Perdeu os 3 jogos no Maracanã, empates. Perdeu para o Estudiantes, empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco, ganhou do Corinthians daquele jeito e agora empatou com o Cruzeiro. 3 jogos, 3 em casa, 3 empates, né? Aquém do potencial do Flamengo. O que ficou no banco do Flamengo ontem ainda, e vamos colocar aqui, né, sempre esse detalhe, que depois da expulsão o Felipe Luiz ainda tinha a possibilidade de mais... 2 substituições, o adversário estava com... Eu acho que ele não tinha mais janela para fazer. Tinha, ele só usou 2 janelas. Tá. Os 2 jogadores entraram ao mesmo tempo. É isso mesmo. O Luiz Araújo e o Pedro entram juntos. O Matheus Cunha era uma opção, não vai entrar, beleza, porque o Rossi também foi um destaque. Não vai entrar. Mas o Ayrton Lucas, Emerson poderia Royal, ser uma opção. Emerson Royal poderia ser uma opção. Danilo, Everton Araújo, um que eu acho que está ganhando muito poucas oportunidades, que é o Everton Cebolinha. Mas outro dia foi titular. Contra o Corinthians, acho. Esse no final do ano sai, hein? Contra o Vasco. Contra o Vasco? Foi titular contra o Vasco.
Nicolas de la Cruz, Alain e o Alacian, que era um garoto de estrela, né? Sim, até pouco entrava tempo e já não entra mais, né? Daqui a pouco ele toma uma dura e fala que... O Juninho, então, acho que nem no banco estava. Não, o Juninho nem no banco, o Michael ainda está machucado. Daqui a pouco você vai ouvir que o GPS de alguém aí está dando números muito abaixo no treino. Não, o que me chama a atenção que poderia ter tentado modificar ali de alguma forma, né? Claro até para alimentar melhor Tinha ali o Pedro, né? Você botou um dos principais centroavantes do Brasil. Os dois jogadores que criam as jogadas para o centroavante. O centroavante, que já devia ter sido escalado logo de cara, né? Se você, num jogo no Maracanã, você tem um dos melhores centroavantes do Brasil, você opta por não colocá-lo, já é um erro. Aí depois você coloca ele com poucos minutos e ainda tira os jogadores que abastecem. Mas ele explicou por que ele colocou esse ataque diferente, né? Para incomodar essa primeira linha adiantada do Cruzeiro. Sim. Todo mundo tem as suas ideias e suas teorias. Ele explicou. Agora ele falou, alguém já explicou falando assim, eu pensei que ia fazer, mas não deu errado. Certo. Eu já vi muito treinador mas falando é mais isso. difícil. Pensei em fazer isso e foi uma escolha errada. Porque ainda assim, com as substituições, ele tinha ali possibilidade de alimentação ao seu matador. Você tinha o Luiz Araújo, você tinha o Jorginho, você tinha o Saul. Tem, claro, é isso que eu falo. Não, mas aí pode se você até precisa dar certo. descansar... Então, se você quer descansar o Arrascaeta e o Carrascal, quem era o jogador que ele poderia ter colocado ali, então, para pensar o jogo? Porque o Flamengo ficou sem um armador, assim, né? Ficou sem um playmaker. É que hoje ele já não joga mais nessa, né? Mas o De La Cruz era um jogador que até pouco tempo era o cara que batia ali. Também nem entrou, mas tudo bem. Você pode falar assim, eu vou adiantar o Jorginho para fazer isso. Não é a posição dele, ou o Saul, já é mais, durante muito tempo já foi mais a posição. Pode fazer. É isso que eu vou repetir. É tanta gente boa que você pode escolher a opção errada e mesmo assim ganhar o jogo. Eu acho que ontem... Apesar desses pesares todos que nós estamos dizendo assim, a questão defensiva também colaborou para esse 0-0. Nós tivemos oportunidades, vimos muitas oportunidades. Os dois goleiros foram bem, mas assim, também não foi, os dois goleiros foram bem, fizeram defesas espetaculares, fizeram boas defesas. Aquele lance que a gente viu do segundo tempo ali, em 3 oportunidades seguidas que o Cruzeiro teve a chance. E, essa cabeçada do Lino. Defesa. Que o Cássio pegou também foi uma baita defesa. Teve super defesa. Mas teve uma ali que foram 3 chances seguidas. Tem uma defesa dele do pé. Foi. Subiu bonito. Samuel Lino. O Samuel Lino também está na sequinha que eu vou te contar. Entrou no lugar do Samuel Lino, né? Eu falei de seca aqui do Caio Jorge, mas o Samuel Lino também está brigado com gol, hein? A questão daqui a pouco a gente vai ver a chance que eu estou dizendo, que o Cruzeiro tem no segundo tempo, que o Rossi faz 2 defesas e na terceira o Alexandre que salva. O Cruzeiro ainda ficou pedindo um pênalti. Foram chances muito pegou boas. Na barriga. Na barriga não, porque ele não tem barriga, tem abdômen. Barriga tenho eu. Né? Pegou no abdômen do Alexandre, não foi toque de mão. Não, passou longe até. Mas enfim, algumas chances foram criadas. Parou no goleiro também. Faz parte da estratégia que talvez tenha montado ali o Léo Jardim para impedir que o Flamengo consiga mostrar esse bom futebol dele. Esse lance aí. Pegou no rebote. Rossi de novo. Isso. E na terceira, Caio Jorge chuta lá, pega no Alexandro. E acho até que o Rossi fez uma outra defesa, né? No segundo tempo também. Boa, né? Muito boa. Olha lá. Essa com o pé. É isso que o Rossi tem sido. Essa defesa dele nem foi tão boa. Aliás, o Rossi de vez em quando. Vai se naturalizar brasileiro, né? Tá tentando tirar o passaporte isso aí. Para abrir vaga de estrangeiro. Essa do Caio Jorge. Essa é uma grande defesa. Dificílima, cara. Essa é uma grande defesa. A outra, ele já tem mostrado lances assim, que a bola parece mais fácil e ele se atrapalha, ou não mostra tanta segurança. Já teve outros lances assim. Mas só o ponto que eu ia tocar é que se você pega a opção do Léo Jardim, do Leonardo Jardim, no momento que você perde o Wanderson, ele não optou pelo Eduardo, por botar o Gabigol ali. Final. Ele botou o Matheus Henrique, que é um jogador meia. Ele tira um jogador que atua no ataque como ponta e bota um meia, numa estratégia ali de cara.
Também não vou me lançar aos leões. Exatamente. Jogando contra o Flamengo. Vamos pensar sobre o ponto de vista de disputa do campeonato. Se o Cruzeiro quisesse ser campeão brasileiro, ele precisaria da vitória nesse jogo, tá? Não que não dê para 100, mas para se posicionar em condição de disputa com Flamengo e Palmeiras, vencer esse jogo era fundamental. O que o Cruzeiro mostrou para mim, não que não tenha jogado para vencer, mas inclusive a festa da torcida do Cruzeiro ao final do jogo com o empate, deixa bem claro, um empate está muito bom, até porque realmente é bom. Empatar com o Flamengo no Maracanã é um bom resultado. Mas, sob o ponto de vista do campeonato, demonstra que o Cruzeiro está satisfeito em figurar entre os 4 primeiros nessa temporada. O que também não tem nenhum problema. Eu acho que tá pode estar dentro de um planejamento. Plano, Olha, apesar de termos um time que se posicionou numa condição de disputa de título, a gente olha ali e a gente não vê tanta condição de disputa desse título. Bom, vamos ficar aqui entre os 4 primeiros, até porque o Cruzeiro tem uma disputa de título nessa temporada ainda, que é a Copa do Brasil, que é muito acessível para o Cruzeiro. O maior campeão da Copa do Brasil. E eu diria que dos 4 é o melhor time e é o favorito para a Copa do Brasil. Também então faz todo sentido. Acho que para o campeonato, vou empatar com o Flamengo, ok, bom resultado no Maracanã, olho ali, fica mais difícil para a disputa do título, mas me posiciono bem entre os 4 primeiros. E ótimo, foi uma partida ok do Cruzeiro. Vamos aproveitar então, antes de passar até a palavra para a Joana, vamos entrar nesse tema com o Cássio, goleiro do Cruzeiro, que falou, né, sobre esse empate e entendeu que foi um bom resultado e cobrou respeito ao Cruzeiro. Tenho escutado muitas coisas assim, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando lá na frente com 2 times que vêm há 5, 6 anos, com grandes elencos e brigando por título. Então, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, vem muito bem, estamos na semifinal da Copa do Brasil, está trazendo o orgulho do torcedor cruzeirense de volta, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que a gente merece um pouco de mais respeito, porque nós somos, de repente, 2 jogadores das 2 outras equipes gastou mais do que todo o nosso elenco de contratações. Então, são equipes que estão num outro nível de contratações, de estrutura, organização, e o Cruzeiro está brigando aí. Então, feliz de fazer parte disso, só que a gente vai lutar até o final para levar o Cruzeiro na melhor posição possível. O que seria a falta de respeito? Então, o Cássio, assim como vários jogadores, mas assim, acho, e técnicos, ele precisa selecionar melhor o que ele lê. Eu fiquei com um pouco de dúvida do que seria exatamente a falta de respeito aí. Será que dizer que o Flamengo era favorito no jogo de ontem? Ele deve estar se informando em lugar errado, entendeu? Eu concordo com o Provavelmente rede social, provavelmente só na rede social. Não que rede social não te dê conteúdo. Muitas vezes dá, e às vezes algum conteúdo para você pensar sobre o assunto. Mas não sei. Você tem uma conta fake, Lofredo, não só tenho. para ficar lendo os outros? Não tenho. Como é que você lê, então? Não, vocês quando me mandam coisas da rede social, se você abrir, você consegue ler. Prévia. Eu só leio o que vocês me mandam de rede social, sinceramente. Me mandam no grupo, lá o link e eu abro. Não é mais Lofredo, é low profile. E dá pra mim. Não, sempre fui. Eu nunca tive. Não é que eu não tenho rede social, eu nunca tive rede social. Né? Então, assim. Meu ídolo. Não tem essa influência. Se o Cássio assistir Sport TV News, por exemplo, ele vai ver que de vez em quando a gente vai criticá-lo, porque todo mundo, inclusive os espetaculares, como o Cássio é um dos nomes, um dos goleiros marcados na história do futebol brasileiro. Ele é um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do Corinthians. Então, um jogador marcado na história do futebol brasileiro. Então, mas de vez em quando ele vai ser criticado quando ele jogar abaixo do padrão Cássio. Que não foi o que aconteceu ontem, tá, Cássio? Fique tranquilo. E nem tem acontecido. Eu acho que ele tem se recuperado com um final de carreira que talvez no Corinthians ele não conseguisse encontrar. Mas, de vez em quando, Cássio, às vezes vai ter crítica, tá? Mas, na maioria das vezes, como você é muito bom, vai ter elogio. Olha, eu não vou me arriscar mais falar de final de carreira de ninguém. Depois que o Fábio está me apresentando 45 anos e atuando em alto nível. Final de carreira. É porque reta final de carreira é assim. Reta final. Por exemplo, eu estou no final da minha carreira já. Que isso, Lofredo? Vai ter bolo. Eu tô, porque veja só, como eu já trabalho há 35 anos, eu não vou conseguir trabalhar mais 35. Então, eu já tô, né? Então, final de carreira você pode medir
Faltam 1 ano para o final de carreira, 2 anos para o final de carreira, 10 anos para o final de carreira. Bom, final de carreira eu não sei. Vamos ver os próximos jogos aí, os finais de semana pela frente que terão os clubes que lutam pelo título, como estão distribuídos os jogos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Galera, vai ter uma parte 2 aí desse vídeo, que vai ficar muito grande. Tem uma continuação aí, falando dos próximos jogos e outras coisas mais aí que eles comentaram. Vai ficar pro próximo vídeo aí, que vai sair daqui a pouco. E sobre o jogo, o Cruzeiro taticamente fez um grande jogo. Anulou as melhores oportunidades aí, né? Os melhores lances, as melhores jogadas dos craques aí do Flamengo. A Arrascaeta mesmo não conseguiu jogar muita bola. Ficou preso ali na marcação. Então o Cruzeiro taticamente foi muito bem. Na frente pecou um pouquinho, mas também jogou contra a melhor defesa. Então foram aí 2 das melhores defesas do campeonato, né? Então ia ser um jogo truncado mesmo, mas o Cruzeiro jogou muito bem. Pra mim mereceu vencer. Infelizmente não conseguiu, mas próximo jogo aí contra o Sport, a gente tem tudo para vencer. Estaremos desfalcados, né? 4 jogadores titulares e não vão jogar, mas a gente tem banco à altura aí também. Vai ter Cauã Moraes aí no lateral, né? Vai ter um volante. Quem que ele vai colocar? Eduardo. Vai voltar aí o Matheus Henrique e colocar um Arroio ou um Sinisterra lá na frente. Ou até voltar mesmo aí o Wanderson, né? Até porque o nosso saudoso volante, ladrão de bolas aí da Europa no passado, chegou e não conseguiu se firmar até hoje. Nem com o Jardim, que conseguiu recuperar vários atletas aí. Mas vamos ver quem que ele vai colocar. Lá na frente é Gabigol mesmo, não tem jeito. E Fabrício Bruno ali, pode ser ou João Marcelo ou o Jesus que entrou aí. Teve uma contusãozinha aí, né? No último jogo aí, mas acho que não é muito grave não, então ele pode voltar. Mas talvez quem ganha isso aí, essa oportunidade, seja o João Marcelo. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.